Gênesis 8, versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Versículo 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Palavra do Senhor. Amém. Podeis retomar os assentos, por favor, por toda a bondade. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor já está aberta e é Deus a falar conosco. Amém. Que Deus nos ajude a ministrar a palavra que colocou nos nossos corações. Amém? Amém. E nossos pregadores, nós falamos muito. Aleluia. Quando um pregador está a dirigir, é complicado. Vai falar, vai pregar. Nossa vida é essa. Aleluia. Levanta-se o nome do Senhor Jesus. Seja louvado. Então, nem que for para falar todo dia, nós podemos falar todo dia. Não tem nenhum problema. Aleluia. Mas o importante é a palavra que Deus nos inspira, que transforma, é a palavra que Deus nos inspira. Quando nós falamos, torna-se rema e é capaz de tudo acontecer naquele mesmo momento. Aleluia. Aleluia. Por isso que existe a Bíblia Sagrada e tem outras Bíblias também. E ainda tem a Bíblia Apócrifa. Existem livros que não foram inspirados, estão lá naquela Bíblia. Por exemplo, a Bíblia que os católicos usam. Aleluia. Então, mas a Bíblia Sagrada é a Bíblia que Deus inspirou. E essa Bíblia, quando Deus coloca uma palavra no teu coração e nós falamos com autoridade, há resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Seja louvado. Amados, começamos oficialmente o tempo de calor no dia 15, certo? Aleluia. Amém. Ok, então eu quero partilhar uma palavra com os irmãos. Quero falar sobre as estações. Amém? Amém. As estações. Sobre voltado no tempo. Não um tempo cronológico, como do relógio, não. Estou a falar das estações. Aleluia. Amém. No livro de Gênesis, por causa da maldade do homem, por causa do pecado do homem, na época, no tempo de Noé, o pecado era tão intenso. E quando o pecado é tão intenso, Deus que está no seu trono, esse pecado que está a pairar no meio da terra, no seio da terra, sobe diante da presença de Deus e Deus não se agrada. E Deus tem que fazer alguma coisa. Então Deus levanta Noé e diz Noé para poder pregar a mensagem de Deus, que Deus poderia destruir a terra e os seres humanos com um dilúvio. Aleluia. Poderia acontecer uma chuva em que as pessoas que não se arrependessem dos seus maus caminhos, então poderiam ser destruídos. Naquela altura as pessoas ouviram, mas não se importavam. Alguns casavam, alguns iam para as festas, outros comiam, bebiam, dançavam, se alegravam, faziam as suas próprias vidas, mas não queriam se importar com a palavra que Noé estava a dizer. Se você está me ouvindo, está me entendendo, diz um amém, por favor. Amém. Noé continuava a pregar a mensagem do Senhor. Alguns lhe diziam que você está maluco, você não está a bater bem. Quando viam ele a construir a arca, as pessoas entendiam que, mas como é que ele tem capacidade de poder obedecer um Deus que ele não vê? Alguém que lhe orientou, que é invisível, como é que ele trabalha arduamente? Esse não tem juízo, não tem sonho na vida, não tem direção. Mas enquanto Noé pregava, um dia o sol estava muito intenso. O sol estava muito intenso que os raios solares começaram a bater na terra com tanta intensidade. Enquanto o raio solar batia na terra com tanta intensidade, as águas que se encontram nos mares, as águas paradas, nos lagos, nos riachos e todas as águas que se encontram no solo, na face da terra, então começaram a subir em forma de vapor diante das nuvens, e as nuvens começaram a ficar inflamadas. Naquele momento o sol parou de brilhar, o clima mudou, parou de estar claro e ficou nublado, ficou já não muito claro, mas o clima mudou automaticamente, e de repente começou a aparecer uma brisa, uma ventania que foi capaz de levar, balançar as árvores, balançar as folhas, tudo aquilo que não poderia voar começou a voar. Naquele momento, amado, o clima ficou totalmente
totalmente mexido, o clima ficou totalmente diferente. As pessoas olhavam um lugar para o outro, as ondas do mar, o mar já não ficou, já não estava em maré baixa, ficou em maré alta. O mar começou a ficar tão nervoso, e o rio, o curso normal das águas dos rios já não era o mesmo, o curso normal mudou do curso normal, começou a ter uma velocidade tão enorme. As coisas começaram a mudar, as nuvens deixou a sua forma natural, começou a ficar inflamada e começou a ficar negras, começaram a ficar pretas, e de repente começou a se ouvir chuva descer do céu. Começou como um sereno, mas não sereno normal, não sereno habitual. Começou com uma chuva tremenda, começou a descer em grandes quantidades. E naquele momento, todo aquele que ouviu a mensagem de Noé começou a se lembrar: o que está acontecendo não é normal. É verdade que tem chovido, é verdade que tem acontecido ventania, mas o que está acontecendo não é normal, porque até a trovoada que está a aparecer não é normal o que está a acontecer. Parece que aquele senhor tinha razão do que ele pregou. Parece que aquele velhote tinha razão do que ele anunciou. Acho que chegou o grande dia e então começou a chover. As ondas, a água do mar, a água do rio, dos riachos, dos lagos, tudo aquilo contribuiu. A terra contribuiu, porque a terra começou a entregar o seu vapor, começou a entregar a sua poeira, enquanto a atmosfera estava a mudar. A ventania cooperou, e toda a criação de Deus começou a cooperar para que a chuva caísse. Quando a chuva caiu, não é que a terra ficou cheia de água, e as pessoas que não se importavam com a mensagem de Noé estavam a procurar refúgio. As montanhas não poderiam cobrir as pessoas, as casas não poderiam proteger as pessoas, ainda que subissem no mais alto prédio que existia, não poderia cobrir ninguém, porque a água que lá estava inundou quase toda a terra. Aleluia. Amém. E apenas Noé e a sua família foram salvos. Aleluia. Depois disso, Deus olhou do jeito que o dilúvio aconteceu. Noé, reconhecendo a bondade de Deus na sua vida, edificou um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Amém. E Deus se agradou. E por causa de Deus se agradar, Deus prometeu que nunca mais poderia acontecer o que aconteceu naquele dia. Aleluia. E Ele dá uma promessa. Disse: enquanto a terra durar, enquanto houver terra, não deixará de haver sementeira, não deixará de haver colheita, não deixará de haver frio, não deixará de haver calor, verão e inverno, dia e noite. São essas as estações. Aleluia. O que é a estação? Amado, a terra está sempre em movimento, em 24 horas. Mas as estações é o período em que a terra apresenta durante um ano. Aleluia. No momento em que a terra gira ao torno, em que o clima muda em função do hemisfério, se é do sul, se é do norte. O clima vai mudar em função da localização do hemisfério onde está apontado. Diz amém. Amém. Aleluia. E então, enquanto a terra está em movimento, está a girar, o clima também vai começar a mudar. As estações vão começar a mudar também. Aleluia. E nessa subdivisão encontramos 3 períodos em que o ano nos apresenta: a primavera, o inverno, o verão e o outono. Em 3 meses, a terra está sempre em constante mudança. Aleluia. A primavera nos mostra, nós conseguimos, a própria natureza já consegue nos dar, mesmo sem estudar geograficamente falando, a própria natureza consegue nos mostrar o que é que está acontecendo. Consegue nos dar uma informação se estamos em que tempo. Porque na primavera nós começamos a ver as plantas a florescer. No inverno nós começamos a ver a temperatura mudar, o frio a desaparecer e o calor a entrar. No outono nós conseguimos notar a presença do frio. E no inverno conseguimos notar que aquelas plantas que estavam a florescer na primavera estão a começar a dar frutos. Estão a começar a
dar frutos, a entrar numa outra estação. E Deus está dizendo, enquanto houver dia, enquanto houver terra, enquanto a terra durar, não pode faltar semeadura, não pode faltar colheita, não vai faltar dia e não vai faltar noite, não vai faltar calor e não vai faltar frio, não vai faltar verão ou inverno. Aleluia. Começamos uma nova estação. Eu tenho que lhe falar isso aqui porque Deus me abriu esse mistério e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Porque nós ficamos muito distraídos. Amados, as estações são muito importantes. Porque eles podem nos beneficiar se nós termos sabedoria em se aplicar. Porque nós temos que nos adaptar às estações. Aleluia. Está presente e nós temos que nos adaptar. Porque quando a estação muda, nós também temos que mudar a nossa forma de viver. Tudo muda. No tempo de frio você não usa a roupa que você vai usar no tempo de calor. Nós usamos, e eu vou ser rápido por causa do tempo. Nós usamos, amados, no tempo de frio, roupas mais pesadas. Há uma mudança completamente, tanto na nossa alimentação, naquilo que nós ingerimos no tempo de frio. Até uma mudança no nosso próprio corpo. Você consegue perceber que no tempo de frio as pessoas parecem que ficam mais bonitas. Há alguns que ficam mais magros, outros ficam com a pele mais embranquiçada. Mas já no tempo de calor as coisas também fazem o quê? Mudam automaticamente. No tempo de frio até os homens se preocupam em procurar forma de inventar um eletrodoméstico capaz de poder lhe salvaguardar no tempo de frio ou no tempo de calor. E quando estamos no tempo de frio, parece que as coisas mudam. Não parece, muda mesmo. Porque o ar-condicionado que não tinha validade no tempo de calor, começa a ter validade no tempo de frio, começa a ter validade no tempo de calor. Até o preço dos eletrodomésticos voltado ao frio muda também. Aleluia. Glória a Deus. Nós que não usávamos no tempo de calor cremes tão gordurosos, somos obrigados a usar cremes tão gordurosos porque estamos no tempo de frio. Os irmãos estão a me entender? Amém. Aleluia. Amém. São as estações que a terra apresenta. E quando a natureza, ele muda, enquanto a natureza está a mudar, tudo aquilo que está à nossa volta começa a mudar, começa a se transformar. Nós nos preocupamos desde a nossa alimentação, nosso vestuário, quando dormimos, quando acordamos, até a forma de se locomover. Uns até no tempo de calor andam já com sombrinha porque sabe que vai chover, mas no tempo de frio não. Isso aqui é preparação. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo determinado para todas as coisas. E há um propósito em todas as coisas debaixo do céu, aqui na terra. Fala, profeta. Aleluia. Amados, essas mudanças que acontecem, não acontecem apenas no mundo físico. Não acontece apenas neste mundo físico. O mundo físico é esse que nós podemos ver. Mas existe um outro mundo que está por trás, aleluia, deste mundo físico. Que está à nossa volta. Aleluia. Existe um outro mundo que está à nossa volta, que é o mundo espiritual. E você não é físico. Você não é uma alma, você é um espírito. Diz amém se você está concordando comigo. Diz, você não é físico. A verdadeira tua pessoa não é o teu físico. A verdadeira tua pessoa não é a tua alma, é o teu espírito. E quando entramos numa estação, por exemplo, estamos no tempo de calor, nós procuramos forma de nos adaptar a este tempo de calor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, olha, tudo que existe no mundo espiritual também existe neste mundo. Não é tudo que existe neste mundo existe no mundo espiritual. Não. Tudo que existe no mundo espiritual existe neste mundo. Porque o mundo físico é o reflexo do mundo espiritual. Quer dizer que o mundo físico é a cópia do mundo espiritual. A verdadeira realidade não é esse mundo que estamos a ver. A verdadeira realidade é o mundo espiritual. Antes das coisas acontecerem no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Aleluia. Olha,
Eu não estou a pregar para os irmãos, estou a pregar com os irmãos. Estou a partilhar a palavra de Deus. Então, se quando eu falar a verdade, me diz mesmo um amém. Amém significa concordância, eu concordo. Senão não vou entregar. Vou voltar com a minha palavra, Entrega, pastor. profeta. Quando o homem de Deus aparece com duas palavras para abençoar. Nós carregamos duas palavras para abençoar e para amaldiçoar. Deus levantou servos de Deus nesta terra com essa responsabilidade. E quando Deus visita um bairro, você tem que agradecer o nome do Senhor. Se essa igreja se encontra aqui, você tem que agradecer o nome do Senhor. Porque em cada bairro existe sempre um agente de Satanás, o diabo. Mas Deus se responsabiliza em enviar sempre um mensageiro. Não estou saindo da mensagem. Se responsabiliza em enviar sempre um mensageiro para poder proteger aquele bairro. A missão deles é angariar pessoas para o ocultismo, para a bruxaria. Mas a nossa missão é de trazer pessoas para o reino de Deus, para a luz. E eles conhecem quando um verdadeiro homem de Deus está naquele bairro, é problema para eles. Porque em todo bairro existe o que nós chamamos de espíritos territoriais que governam um determinado território. E quando nós pisamos naquele lugar, os espíritos têm que se submeter debaixo da autoridade que nós carregamos. É por isso que quando alguém está a sofrer numa determinada nação, num determinado bairro, se é fome, se é enfermidade, seja lá o que for, Deus não envia comida primeiramente. Deus não envia cura, medicamentos. Deus envia a palavra. E quem leva a palavra é o servo de Deus. É por isso que você é um bem-aventurado. Deus aqui ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Honra a vida dos homens de Deus. Agradece. Até mesmo no governo, as pessoas que trabalham, eles entenderam. Para estar ali, tem que sentar nos pés de alguém. Tem que ter alguém que lhes assegura. Aleluia. Graças a Deus, agora os já entenderam, agora estão atrás dos homens de Deus para poder lhes abençoar e terem proteção, porque nem todos estão ali, estão com proteção de Deus, tem os seus que bandeiram. Quando tem um problema, Quando tem um problema, agora os cristãos não entendem isso aqui e nem consideram. Porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ok, passei. Então, o mundo espiritual, o mundo físico é o reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual governa o mundo físico. Antes das coisas acontecerem no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. E tudo que existe no mundo espiritual, ou tudo que existe neste mundo, existe também no mundo espiritual. Quer dizer que quando o mundo físico, você vê mudança na atmosfera, mudança no clima, mudança nas estações, essa mudança não está acontecendo apenas no mundo físico, mas primeiramente aconteceu no mundo espiritual. Está a haver mudança, o tempo de frio está mudando, está a entrar o tempo de calor. No mundo espiritual também está acontecendo essas mudanças. E quem tem sensibilidade profética, quem é sensível no espírito, e se já permeou no mundo espiritual de forma visível e consciente, ele sabe muito bem o que estou a dizer. Posso pregar? Prega! Aleluia! Aleluia! Amados, agora qual é o problema? É que se nós nos preocupamos tanto no mundo físico, estamos a ver que o tempo daquilo está a se aproximar. Nós nos preparamos, mas nós nos esquecemos de alguma coisa. É por isso que Deus me disse para pregar essa palavra em pessoas que se encontram aqui. Nós nos preparamos, nos precavemos, nos protegemos quando o outro clima está a entrar. Nós nos adaptamos para poder se comportar em função daquele clima. Mas no mundo espiritual, como nós somos crentes, somos seres espirituais, o clima quando muda, nós não nos adaptamos, nós ficamos de braços cruzados, não tomamos posse do novo clima que está a entrar, não se comportamos ou não nos precavemos para nós nos adaptar no clima que nós estamos a entrar. E depois nós sofremos consequências que o clima próprio traz. Porque todo o clima vem com duas coisas. Ele pode te abençoar, mas pode te prejudicar também. Pode te abençoar, mas também pode te prejudicar. O calor é boa coisa, mas se você não saber se adaptar ao calor, ele pode te ajudar, mas também pode te prejudicar. O frio é boa coisa, mas se você não saber se adaptar ao clima do frio, ele pode te prejudicar, mas também pode te ajudar. Se no tempo de frio você beber tanta coisa fresca,
Ingerir tanta coisa fresca, você não está ajudando a tua saúde, pode te prejudicar. No tempo de calor, o corpo pede coisas frescas. Então, tem que ter um equilíbrio. É por esta razão que a Bíblia diz como já disse em Eclesiastes 3, versículo 1, ele diz que há tempo determinado para todas as coisas. Yes. Há tempo de tristeza e há tempo de alegria. Há tempo de sofrer e há tempo de deixar de sofrer. Há tempo de ajuntar pedra e há tempo de espalhar pedra. Yes. Há tempo de abraçar e há tempo de dar culo e de deixar de abraçar. A terra está em constante movimento. Antigamente nós não usávamos máscara. Yes. Nos cumprimentávamos com abraço, com beijo na bochecha e com as mãos. Mas o tempo está a mudar. A terra está em movimento, os climas estão a mudar. E nós temos que nos adaptar em função da dinâmica que o clima está a nos apresentar, senão seremos prejudicados. Mas você vê que Eclesiastes está a dizer, ele está equilibrado. Quer dizer que há tempo determinado, mas esse tempo carrega duas coisas. Carrega boa coisa, é equilibrado. Está equilibrado. Tempo de chorar e tempo de rir. Quer dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Yes. Há uma estação. Há um tempo determinado para todas as coisas, amados. Eu dizia que nós, principalmente os cristãos, somos tão distraídos. Porque os feiticeiros, os bruxos são tão atentos. Deixa ele dizer. Eles fecham, ok, tá bom. Vamos entrar no tempo de calor. No tempo de calor, muita coisa acontece. Há muitas doenças que não manifestam no tempo de frio, mas no tempo de calor manifestam. A natureza em si apresenta coisas diferentes. Há frutos que não dão no tempo de frio, mas no tempo de calor dão. Há frutos que dão no tempo de calor, no tempo de frio não dão. A manga geralmente dá no tempo de calor. No tempo de frio pode dar, mas é difícil. A laranja, o tempo dele mesmo é de frio. E tudo aquilo que Deus produziu, que Deus deu, ajuda o corpo do ser humano. Porque no tempo de frio nós precisamos muito de vitamina C. Yes. Que produz muita laranja, muito limão e outras frutas que carregam a vitamina C. Então, um amém gostoso para mim de abrir meu mistério neste só para abençoado o nome de Jesus. Glória a Deus. Vou pregar essa palavra em primeira mão. Aleluia. Preste atenção. Amados, os feiticeiros conhecem melhor isso do que nós. Os agentes do diabo conhecem melhor e entendem melhor os climas, as estações, os tempos do que nós. Aleluia. Porque eles sabem, o tempo de calor está a vir. Vamos procurar nos adaptar para poder prejudicar o ser humano. A chuva é boa coisa. Porque quando a chuva desce, também é equilibrado. Enquanto o pescador não quer que chove, o agricultor quer que chove. Mas é equilibrado. Mas escuta, os satanistas, os feiticeiros, por exemplo, nesse tempo, vou falar do tempo de calor. Nesse tempo de calor, no tempo de calor tem boa coisa, mas se você não saber se aplicar, também pode te prejudicar. Aleluia. E no tempo de calor, que mais é um tempo de chuva. E chuva é boa coisa. Porque vocês viram lá no sul, havia tantas mortes, havia seca por causa de quê? Por causa da chuva. Não estava a chover. Os animais começaram a morrer. E a chuva quando desce, há lugares que dão uma escassez de água. Aproveitamos a água da chuva para poder quê? Fazer a higiene corporal e a faxina. Aleluia. Mas, amados, estamos num tempo muito complicado. Em que se não tiver cuidado, porque a própria chuva que desce para poder abençoar, se nós não sabermos nos precaver, nos proteger, também pode nos matar. É por esta razão que atualmente as pessoas, alguns já estão assim na inquietação, se chove ou não, porque a chuva, em vez de abençoar, está a trazer mais morte do que outra coisa. Quantas pessoas vimos no Fala Angola? Nas notícias que choveu, já sabe, não choveu. Quantas pessoas morreram? Quantas casas foram destruídas? Porque, algumas vezes, o problema está conosco mesmo. É o quê? É a falta de preparação para nós nos adaptar ao clima que nós estamos a entrar. Deixa entrar no reino espiritual. Amados, quando está se entrar numa estação, os demônios,
Os feiticeiros, eles procuram forma de se adaptar ao clima que estão a entrar. E na chuva, o que é que acontece? A chuva é algo que Deus criou. Mas existem demônios que trabalham no espaço celestial, que trabalham com tempestade. Quer dizer, naquilo que Deus criou, enquanto está chover, eles ficam por trás da chuva para poder causar problemas, para poder causar morte, para poder causar enfermidade, para poder causar acidentes e outras coisas mais. Tem pessoas que estão aqui, homem de Deus, que ele sabe que no tempo de, quando chega tempo de frio, ele até já sabe, é o momento que ele fica doente. Yes! Quando chega tempo de frio, ele mesmo já sabe que meu mês de ficar doente chegou. Quando chega tempo de calor, ele já sabe que é esse mês aqui em que alguma parte do meu corpo não vai funcionar bem. Já sabe que não, aquelas coisas que tem acontecido na família, aquelas mortes geralmente é nos tempos de setembro, novembro, nos meses mbru. Todos os meses que terminam com mbru, setembro, outubro, novembro, dezembro, são meses muito perigosos. Porque, aleluia, amém. Ele já sabe, não, no tempo do frio estou bem, mas quando entrar no tempo de calor, na família vão me ligar que alguém faleceu. Não, no tempo de calor estou bem, mas quando entrar no tempo de frio, fulano já está acamado novamente. Essa enfermidade acontece sempre, eu terei que estar acamado no hospital. Mas hoje vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Mas hoje, o Deus que me tirou da samba e me trouxe aqui, não vai permitir você voltar do jeito que você entrou. Pensei que estou a falar para você. Eu disse, não vai permitir você voltar do jeito que você entrou. Se você é alguém que o tempo te muda e te controla, que as estações te mudam e te controlam, hoje mesmo como servo do Deus Altíssimo, representante de Jesus nesta terra, capacidade de mudar os tempos e as estações. Vim em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para mudar as estações e o tempo da tua vida. Eu não sei como é que está o temperamento ou o tempo, a estação do teu pensamento. Eu não sei como é que está o tempo, a estação da tua família. Não sei como é que está o ambiente da tua vida. Não sei como é que está o ambiente do teu negócio. Não sei como é que está o ambiente do teu trabalho. Mas hoje eu fico com a palavra de bênção para você. Os tempos terão que mudar, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e o capítulo 2, nos primeiros capítulos, que é Deus que estabeleceu os tempos e as estações. Ele disse, agora vamos fazer os 2 grandes luminares. Ele fez a lua e o sol para governar o tempo e as estações. Presta atenção aqui, aleluia. Ele fez a lua e o sol para governar as estações e os tempos. Do mesmo modo, aleluia, Deus é quem determinou o tempo e que determinou as estações. Atos capítulo de número 14, no versículo 17, apóstolo Paulo foi numa viagem missionária, e apóstolo Paulo chegou lá e disse, ao Deus que vocês escreveram, ao Deus desconhecido que vocês não conhecem, esse Deus, pese embora vocês estão distante dele, pese embora vocês lhe esqueceram, lhe abandonaram, escreveram na placa ao Deus desconhecido, esse Deus é o Deus que controla as estações, é o Deus que determina os tempos, é o Deus que providencia chuva para descer e para poder vos abençoar. Pense agora, vocês estão distante dele, mas ele é quem governa as estações da tua vida, o tempo da tua vida. Quem governa não é Satanás, quem governa não é o bruxo da família, quem controla não é o feiticeiro da família, quem controla as estações, para quem está sob influência da minha fonte nesta manhã, é Deus que controla o teu tempo, é Deus que controla as estações. Olha para o teu irmão, diga para ele, chegou meu tempo, fala para ele, profetiza. Diga, chegou meu tempo, fala para ele. Diga para ele, chegou meu tempo, chegou meu tempo, chegou meu tempo, chegou a minha hora, fala para ele, profetiza, diga, fala, chegou a minha hora, diga, chegou a minha hora, chegou meu tempo, ai, eu vou defender para alguém me ouve nesta manhã, quero declarar, chegou o teu tempo, viemos ser como servo do Deus Altíssimo nesta manhã, o teu tempo chegou, a tua hora chegou, o tempo de entrar naquele emprego chegou, o tempo de gerar chegou, o tempo de dar luz chegou, o tempo de trabalhar chegou, o tempo de andar em sabedoria chegou, o tempo de andar em saúde chegou, o teu tempo chegou. Se alguém diz que você não vai conseguir, o servo de Deus Altíssimo
Estou a soar trombeta como profeta de Deus. Estou a soar trombeta como profeta de Deus. Você não vai morrer assim. Sem você usufruir o teu tempo. Eu disse, você não vai morrer assim. Sem você. Aleluia. Aleluia. Você não vai morrer assim. Não vai terminar assim. Há tempo de dor, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas é tempo de rir. Estou a acreditar que chegou o teu tempo de rir. Estou a acreditar que chegou o tempo de andar em saúde. Estou a acreditar que chegou o tempo de você andar em cima. Porque a Bíblia está a dizer que você não é cauda, você é cabeça. Deus não te colocou embaixo, Deus te colocou em cima. Deus te levantou para você reinar em novidade de vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Hoje é teu dia. Aleluia. Olha para o teu pela segunda vez. Diga para ele: chegou o meu tempo. Fala para ele: chegou meu tempo. Chegou meu tempo. Chegou a minha hora. Chegou o tempo de você dormir em condições. Chegou o tempo de você dormir bem. Chegou o tempo de você andar em paz e em segurança. Chegou o tempo de você andar na proteção de Deus. Chegou o tempo de você prosperar. Chegou o tempo de você crescer espiritualmente falando. As coisas que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Deus não faz coisa alguma. Amós capítulo 3 versículo 7. Deus não faz nada sem revelar o segredo do seu coração aos seus servos profetas. Como profeta do Deus Altíssimo esta manhã, estou a anunciar para ti que chegou o teu tempo. Chegou a tua hora. Receba isso no nome de Jesus Cristo. Receba para a tua família. Receba para a tua casa. Receba para os teus filhos. Receba agora. Receba agora. Aleluia. 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 Tem muitas pessoas que não estão a compreender. A Bíblia diz, silêncio aí ainda, por favor. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 8, no versículo 7. Até a cegonha e a andorinha conhecem a sua estação, conhecem o seu tempo em que podem voar nas alturas. Mas o homem que eu criei não conhece a minha vontade. Não sabe quando chegou o meu tempo de operar na sua vida. É por esta razão que eu volto a repetir com toda a autoridade. Amados, quem está de falar é Deus nesta manhã para você. Chegou a tua hora. Chegou o teu. Chega de morte na família constante no meio de frio ou no mês de calor. Como profeta de Deus, estou a tocar a trombeta nesta manhã. E estou a bater o martelo. Terminou. Que as portas se abrem para você. Porta do relacionamento se abre. Porta da fertilidade se abre. Porta do negócio se abre. Porta da saúde se abre. Eu declaro e profetizo para alguém que está acreditando esta manhã. Abre-se na tua vida no nome de Jesus Cristo. O que chorava já não chora mais. O que não dormia começa a dormir. O que estava em cabisbaixo levanta a cabeça. Porque vim te anunciar nesta manhã que o teu tempo chegou. Chegou assim o teu tempo. E a palavra de Deus vem, mas não volta vazia. A Bíblia diz que uma chuva cai do céu na terra, brota semente ao agricultor e dá pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela diz, mas não voltará vazia, sem cumprir o propósito pela qual foi predestinado. O que Deus está falando para ti nesta manhã não vai voltar vazia. Antes, porém, vai se cumprir. E já começou a se cumprir na tua vida exatamente hoje. Exatamente hoje. É hoje. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Daniel capítulo número 2, nos versículos 20 a 16. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E o rei chamou os astrólogos, chamou os feiticeiros, chamou os magos, chamou todo tipo de pessoa. Aleluia. Para poder dar interpretação do sonho que ele tinha. Mas os astrólogos, os que estudam os tempos, os que estudam as estações, disseram: Senhor, nenhum vivente nesta terra é capaz de te contar o sonho que você tiveste e te dar interpretação. Mas Daniel chamou os seus companheiros, entraram em oração. Eu recebo uma revelação aqui, como meu companheiro me chamaram, e eu vim aqui como portador da
da mensagem de Deus nesta manhã. Daniel apareceu ao rei Nabucodonosor e ele começou a lhe dar interpretação e disse assim: o Deus que conhece os tempos, o Deus que conhece as estações, ele muda os tempos, presta atenção, ele muda os tempos e também muda as estações. Ele revela aquele que está no oculto, que está na treva, e revela para vir na luz. É o Deus que me revelou, o Deus que visitou no tempo de Nabucodonosor, que visitou o tempo de Daniel, também vai visitar você nesta manhã. Chegou o seu tempo no nome de Jesus Cristo. Yes, yes. Rababarabaceia. Abre, revela. Recebe baixo. Chegou o seu tempo. Aleluia. Se você está sentindo que algo no teu coração está te impactando, essa palavra é para você. Toma posse desta palavra. Aleluia. Estamos no mês de calor. Não fica de braços cruzados. Faça alguma coisa. Toma posse deste tempo. Chegou. Diga comigo, chegou meu tempo. Chegou meu tempo. Chegou meu tempo. Aleluia. Eu declaro nesta manhã que toda a natureza de Deus vai cooperar para o teu bem. Aleluia. Diga comigo em nome de Jesus. Terra. Diga terra. Terra. Coopera ao meu favor. Coopera ao meu favor. Ventos. Coopera ao meu favor. Mar. Coopera ao meu favor. Rios. Coopera ao meu favor. Lagos. Coopera ao meu favor. Lua. Coopera ao meu favor. Sol. Coopera ao meu favor. Coopera ao meu favor. Árvores. Coopera ao meu favor. Fogo. Coopera ao meu favor. Frio. Coopera ao meu favor. Calor. Coopera ao meu favor. Verão. Coopera ao meu favor. Inverno. Coopera ao meu favor. Primavera. Coopera ao meu favor. Outono. Coopera ao meu favor. Toda criatura de Deus que trabalha para dar o clima, coopera ao meu. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que Deus fez, tem ouvido, pode escutar. E a Bíblia diz que você falar, até mesmo no monte vai te ouvir e vai se locomover. Se você acreditou no que você declarou, assim acontece no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A terra vai produzir para o teu favor no mês de calor. O mar vai produzir o teu favor no mês de calor. O vento vai produzir o teu favor no mês de calor. As estações vão se comportar e vão produzir ao teu favor no meio, nessa estação que nos encontramos. Toda coisa negativa que o calor está trazendo, hoje mesmo no nome de Jesus, estou a colocar uma pausa para não atingir a tua vida, para não atingir a tua vida. Todo demônio que trabalha na chuva, para poder amarrar a chuva, ou andar por trás da chuva, que trabalha no clima, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje mesmo cairão por terra. Olha, o Senhor é capaz de você ver um feiticeiro neste bairro a cair. Aleluia. Eu volto a repetir. É capaz de você ver um feiticeiro aqui no Golfe 2 a cair. Se está a trabalhar com a chuva ou com a atmosfera, é capaz de você verem a cair. Mas ninguém vai atingir a tua casa. Ninguém vai atingir a tua vida. Chegou o tempo de deixar o pecado. Chegou o tempo de deixar a fornicação. Chegou o tempo de deixar a mentira. Chegou o tempo de deixar a idolatria. Chegou o tempo de deixar o alcoolismo. Chegou o tempo de deixar a fofoca. Se precaver e se protege. Entra na presença de Deus e toma posse da bênção que o calor trouxe para você. Recebe e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Você me nega água. Rebayama socoto. Você está recebendo autoridade. Você está recebendo autoridade. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele: meu tempo já chegou. Meu tempo já chegou. Meu tempo já chegou. Hoje mesmo vim limpar os olhos, vim limpar a lágrima dos olhos de alguém. Você não vai morrer sem que a promessa de Deus aconteça na tua vida. Abraão tinha mais de 90 anos, Deus lhe abençoou. Aleluia, não vais morrer assim, amados. As portas não permanecerão fechadas para sempre na tua vida. A altura que a porta fica fechada, mas a altura que a porta se abre. A altura que a madre fica fechada, mas a altura que a madre se abre.
Tudo essas coisas contribuíram até aqui para o bem se você ama Deus. Fica em pé no nome de Jesus Cristo. Levanta com autoridade. Começa já a mudar a tua maneira de pensar. Muda a tua maneira de pensar. Se adapta no mundo espiritual ao novo clima que nós estamos a entrar. A Bíblia diz que o reino de Deus não é para os tímidos, é para os violentos. É para os violentos. Você vai entrar assim no tempo de calor. Você vai entrar assim nesse novo tempo que Deus está te proporcionando. Os fortes arrebatam. Os fortes arrebatam. Diga comigo em nome de Jesus. Fala com autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como servo de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, como filha de Deus, eu declaro na minha família, eu declaro na minha vida, eu declaro na minha casa. Amados, declara o que você está falando, está acontecendo. Existe oração. Oração é você falar com Deus. Confissão é você pegar a palavra de Deus e confessar. É você falar palavras. E quando você fala, as coisas acontecem. Até Deus, quando fez o céu e a terra, ao fazer, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. A terra não tinha forma. Era terra, mas não tinha forma de terra. E havia escuridão. Deus não ficou calado. Deus disse, haja luz. A luz não estava onde a luz apareceu. Deus diz, a terra produz, a terra não está produzindo. Amados, é pela palavra. Fala o que você quer que aconteça na tua vida. Yes. Aleluia. Aleluia. Amém. Diga no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Estou a entrar no reino espiritual. Estou a semear. Coisas boas para mim. Coisas boas para mim. Eu declaro. Chegou o tempo da minha santidade. Chegou o tempo da minha vitória. Chegou o tempo da minha libertação. Começa a confessar, declara aquilo que você quer que na tua vida. Amado, abra a boca e declara. Fale. Fala a palavra, fala. Fale no nome de Jesus. Fale.